Amém. Bom dia, igreja. Queria que acendesse as lâmpadas aqui para mim. Pessoal, tem alguns lugares vazios aqui na frente, se vocês quiserem, que estão em pé aí atrás, vão acomodar. Vai ser rapidinho a palavra, mas eu gostaria da atenção de todos. Antes de começar, gostaria de desejar um feliz Dia das Mães, né, para todas as mães. E um abraço para todas, acho que eu não abracei ainda. E dizer que nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho da palavra do Senhor. O Senhor tem dado essa palavra para mim há muito tempo, e a gente sempre vai prorrogando, vai deixando, passando, e nesses dias o Senhor me moveu a preparar ela direitinho. Mas lembrando do retiro, né, não deu para passar aqui o vídeo, foi realmente uma bênção, quem esteve lá foi muito abençoado, eu fui muito abençoada, e sei que todos que participaram gostaram muito, porque realmente o Senhor estava ali, está aqui também hoje, para falar conosco. Vou só pegar aqui meu casaquinho aqui, que aqui em cima está frio. Então, conforme vocês viram, foi anunciado, né, no grupo da igreja, o tema dessa palavra de hoje é abandone a mentira. Aí você pode pensar assim, mas por que ela está falando sobre isso? Ninguém mente aqui, crente não mente, né? Tem até um jargão desse, não tem, pastor? Crente não mente. Então, mas vamos lá. Mentira é um câncer que bloqueia e impede a liberação da alma. Então, muitas vezes nós não conseguimos entrar totalmente no Espírito, estar totalmente cheios do Senhor, porque há em nós alguma coisa que ainda precisa de ser tirado, ainda precisa de ser curado. E realmente é uma doença muito ruim, que precisa de um tratamento sério. Mas antes da gente começar a falar desse tema, eu gostaria de orar. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós precisamos do Senhor, Pai, nesse momento aqui dessa palavra. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que esteja me usando como um canal do Senhor, Pai. E não fale eu, Pai, mas fale o Senhor através de mim. Eu sei, meu Deus, que de mim mesma eu não tenho capacidade, mas o Senhor é aquele que capacita aqueles que o Senhor chama, que o Senhor orienta. E eu peço essa capacitação, Pai, para estar compartilhando aqui com a Tua igreja sobre esse tema tão sensível, tão, às vezes, difícil de abordar. Que o Senhor possa falar com cada um de nós aqui nessa manhã. Amém? Em nome de Jesus. Então, o nosso versículo-chave é o seguinte, Provérbio 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. É muito forte esse versículo que fala, sempre que você vê na Bíblia falando sobre abominação, é muito mais do que tudo que você pode imaginar de ruim. Abominação. É uma coisa assim que Deus detesta 1000 vezes. Então, sempre que vocês ouvirem essa palavra mencionada em abominação, realmente é caso sério. Eu queria chamar a atenção das crianças que estão aqui, não tem nenhum aqui hoje, foi tudo embora. Está aí? Ah, tá bom. Né, Pedrinho? Pedrinho está ali. Lembrar aqui do Pedro, vou contar rapidinho uma experiência que nós tivemos essa semana. Eu chego todos os dias a fazer almoço
e ele vem me encontrar, ele está morando lá em casa agora com Samuel, está sendo uma bênção, e ele chega todo sorridente, doido para mim terminar o almoço rápido para levar ele para a piscina. Aí ele começa a me ajudar, né, Pepe? E aí pegou sabe essas peneirinhas pequenininhas, do trama bem fininha ali, de alumínio. Aí ele achou ela no jeito lá e começou a brincar com ela. Daí a pouco ele chegou com ela toda amassada e falou para mim assim, já estava assim, vovó. Aí eu falei, ô Pepe, você perdeu a oportunidade de não falar mentira com a vovó, meu filho. Agora a vovó vai falar muita coisa com você. Aí comecei a ensinar para ele sobre isso, que não havia necessidade, a vovó não ia brigar com ele, que ele é muito especial e tudo, que é mentira do diabo e tal, tal. Aí ele virou para mim, vovó, então o diabo dominou minha boquinha? Eu falei, dominou, filho, mas não vai dominar mais, porque a partir de agora quem vai dominar a sua boquinha é Jesus. Aí ele, sorriu, né, Pepe? Não mente mais para a vovó de jeito nenhum, aquele ali não. Então, eu vejo assim que nós precisamos orientar as nossas crianças. Sabe por quê? Nós já nascemos com os genes da mentira. Ela já vem no nosso DNA. Não é uma coisa adquirida. A criança, desde muito pequena, ela já esquiva da verdade, culpa o coleguinha, culpa o irmãozinho. Não fui eu. Você vê ali, a peneirinha já estava daquele jeito. Eu achei muito engraçadinho, porque é uma forma da pessoa se safar daquilo. E isso vem de geração após geração. Homens de Deus da Bíblia pecaram nesse quesito da mentira, e foram muitos. Né? Nós conhecemos a palavra de Deus, poderia citar aqui vários deles. Abraão mentiu, Davi mentiu, e tantos outros heróis da fé. Então, nós não estamos falando de um problema corriqueiro que existe apenas por aí, não. Ele existe por todo lado. Então, vamos lá. Então, a mentira está relacionada diretamente ao caráter do indivíduo que acha que consegue enganar o seu próximo, a si mesmo e até a Deus. Até pode se enganar e ao seu próximo também, mas a Deus ninguém engana. Quem que acha aqui que vai mentir para Deus? Se você estiver lá no alto do monte, Ele vai estar lá também. Se você descer no abismo, lá Ele estará também. Então, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele vê tudo. Então, não adianta pensar isso. Vamos ver alguns versículos, então, que falam sobre esse assunto. Em João 8, esse é o mais forte dele. João 8, 44, Jesus diz o seguinte, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, eu venho desde sempre tentando ensinar isso para minhas crianças. Gente, isso aqui está afundando, né? A emenda aqui. Enfim, sempre falava, aí perguntava para os meninos, por que a gente não pode mentir? O diabo é o pai da mentira. Todo mundo lá em casa sabia disso, mas continuava mentindo assim mesmo. Enfim. Aí, obrigada, Ícaro. Não vão correr o risco de enfiar de novo, né? Então, esse versículo nos diz com muita evidência a gravidade da mentira. Ela está ligada direto ao diabo. Não tem como correr disso. É Jesus, né, que falou essa palavra aí. Em Efésios 4, 25, o apóstolo Paulo diz o seguinte, por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Colossenses 3,9, não mintais uns aos outros, pois que já se despiste do velho homem com seus feitos. Apocalipse 21,8,
Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde no fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quando mentimos, nos afastamos da verdade que é Deus. Estamos afastando da verdade que Jesus representa. Ele é descrito como o caminho, a verdade e a vida. Mentir pode nos distanciar de nossa verdadeira identidade em Cristo e afetar o nosso relacionamento com Deus e com os homens. Vamos pensar isso aqui direitinho. A honestidade é o reflexo do caráter de Cristo em nós. Ao buscarmos viver a verdade, estamos representando melhor o que Ele é. Então, no momento que nós decidimos, não, verdadeiramente, eu não quero mais mentir, eu não vou mais mentir, você está representando melhor ao Deus que você serve, porque Ele é a verdade. Aí muita gente fala assim, mas eu preciso mentir, a minha profissão me requer isto. Se eu não mentir, eu não consigo fazer isso ou aquilo. Meu irmão, você está no lugar errado. Não existe isso. Você não precisa disso. Você entendeu? No dia que você botar na mão de Deus e falar, eu não vou mentir mais, Ele vai te honrar. E Ele vai te ajudar a sair desse precipício que você se encontra. Né? Que muitas vezes a pessoa fica num emaranhado, porque você mente uma coisa, você tem que mentir mais 2, 3 vezes para sustentar aquela primeira mentira. Você fala uma determinada coisa, se você não mentir mais umas 2 ou 3 vezes, você não sustenta aquela primeira, porque você mesmo se perde. Então, é uma coisa terrível. O Senhor é claro na sua lei, quanto ao 9º mandamento, em Êxodo 20, 16. Né? Agora mesmo a Ana Ruth falou aqui, começou a falar a minha palavra, cadê ela? Esse 9º mandamento, ele fala, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Isso aqui é muito extenso. Se você for falar sobre esse mandamento aqui, ele vai muito além do que só isso aqui. Não dê falso testemunho. Gente, isso é muito sério. Muito mesmo. Então, a mentira é um pecado contra Deus. Quem assim o faz, peca contra Ele, pois Ele é santo e verdadeiro. Sempre você vai ver isso na palavra. Deus é santo e verdadeiro. Deus é santo e verdadeiro. Ele é a verdade, a verdade, a verdade. Você só vai ver referência de Deus em relação à verdade. E sempre que mencionar o diabo, é o pai da mentira. Então, nós temos que optar. Nós temos que optar isso, já que nós somos cristãos. Nós professamos a fé. Nós temos a Bíblia como nosso manual do fabricante, né? A gente costuma dizer, isso aqui é o meu manual, eu vou seguir o que está aqui. A Bíblia está ensinando para nós isso. Não é uma novidade que apareceu, uma moda. Não é, não. Coisas, né, antigas. Você lembra lá no Éden? No Éden já começaram ali a enganação. Quando Deus questionou Adão, é a mulher que o Senhor me deu, a mulher já joga para a cobra e vai assim por diante. A tendência do ser humano é se safar das coisas erradas que anda fazendo e sempre cuidando de colocar alguém para receber aquela culpa. Então, a mentira não é só você falar mentira, assim, é uma mentirinha boba. Tem gente que fala assim, isso é uma mentirinha, não leva ninguém a pecar, não. Isso é só para não deixar o problema acontecer. Olha, se eu falar a verdade, a minha mulher briga comigo. Então, eu falo uma mentirinha, é igualzinho receita de bolo. Cadê as crianças? Às vezes, lá em casa, a gente vai fazer bolo, menina ajuda. A receita de bolo vai farinha, ovos, leite e fermento, né, o óleo, açúcar, manteiga. Aí a gente resolve, na receita do bolo, colocar uma caquinha de cachorro desse tamaninho aqui, ó, piquititinha. Acabou tudo, gente. Estragou o bolo todo. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, às vezes, uma coisinha piquititinha. Não faz isso, não. Não estraga a receita, não.
Né? O bolo está tão bom com aqueles ingredientes, né, que nós estamos trabalhando, a palavra, os ensinamentos do Senhor. Aí vamos ver aqui. Então, nós já falamos que o princípio clássico é que ao mentir, pecamos e transgredimos a lei do nosso Deus. Então, todos nós mentimos. Não adianta você levantar a mão aí e falar, eu não. Não adianta. Todos nós mentimos, por isso somos culpados ante o Deus santo e verdadeiro. Precisamos urgentemente ir a Ele e pedir por sua graça e misericórdia. Eclesiastes 7:20 declara, não há nenhum justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque, não há. Por mais moral, bondosa ou religiosa que uma pessoa seja, ela ainda está sujeita ao pecado. Jesus Cristo é o único verdadeiramente justo, que viveu sem pecado e cumpriu toda a justiça de Deus na cruz. Ele assumiu a culpa dos nossos pecados e ofereceu a sua perfeita justiça àqueles que creem nele. É só em Jesus que nós temos como nos livrar desta culpa. E não é pelas nossas bondadezinhas, não. Ah, você é muito caridosa, você é muito boa, você... Não. É pela fé. Guardem bem isso, é pela fé. É crendo somente. Porque se fosse pelas obras, seria até mais fácil, né? Mas é pela fé. Agora, por que nós mentimos? Já que é uma coisa tão séria, todo mundo sabe disso, é uma coisa que abomina ao Senhor, por que a gente mente? Né? Eu fico pensando, por quê? Aí eu comecei a analisar e pegar alguns exemplos. Mentimos para progredir mais rapidamente na vida. O maior exemplo é os currículos. Os currículos recheados de coisa ali que tem nada a ver com a pessoa. Porque eu falo 3 línguas, falo não sei o quê. Ele fala lá um I love you, diz que fala inglês. Aí ele fala GT, fala francês. E vai assim. Falo tantas línguas, falo isso, faço aquilo e faço aquilo outro. Quando a pessoa vai para ser contratada, vai para o RH, né, Aninha? Cadê a Aninha do RH? Tem nada a ver. Então, começamos, às vezes, nos currículos. Por vezes, mentimos também nas entrevistas. Mentimos também para evitar punição, né? O caso do nosso coleguinha ali. Quando somos confrontados com transgressões óbvias, geralmente apontamos para outras pessoas e negamos qualquer irregularidade. Mentimos também na omissão. Gente, o omisso é mentiroso do mesmo jeito. E outra coisa, mentir para outras pessoas. Tem gente que é hábil em ajudar outras pessoas mentindo para elas. Não basta mentir para si próprio. Não, eu vou encobrir o negócio aqui, porque se eu não mentir para fulano de tal, a pessoa... Não mintam para ninguém, gente, nem para você, nem para ninguém. Mas o meu colega de trabalho pediu para mim não falar nada. Pediu para mim, porque se eu falar vai atrapalhar para ele. Gente, isso aí é laço do inimigo. A Bíblia amplia a ordem de Deus contra a mentira em Provérbios 19:9. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Será que alguém já leu esse versículo na Bíblia? Quando começar a mentir, tem que lembrar, gente, eu vou perecer. A Bíblia diz isso. Perecerá. Eu tento, sabe, o máximo, mas tem hora que eu ainda minto ainda, vocês acreditam? Eu que bato nessa tecla todo dia, falo contra, aí me pego mentindo. Você faz algum exercício? Faço pilates. Tem 1 mês que eu não vou lá. É uma mentira. Você pensa que é mentira? É a tal mentirinha. Não, eu faço caminhada. Faça 1 vez por mês uma caminhada ali na pracinha.
Entendeu? Então, são coisas bestinhas que você se pega mentindo. Não é? É desse jeito. Na verdade, uma das maneiras mais rápidas de garantir a ruína na vida é viver na mentira. Todos os pecados estão vinculados ao pecado da mentira. Um exemplo clássico é o adultério, o roubo, enfim, tudo. Para passar uma perna numa pessoa, não tem aquele ditado, fulano passou a perna no fulano. Ele tem que mentir para ele. Vira, mexe, eles se passam por meus filhos no WhatsApp direto. Tem um lá que chegou, benção, mãe. Eu falei, não é o Samuel, ele não me toma benção. Né? Meus meninos me abraçam, me beijam, cumprimentam com carinho e tudo, mas não é de tomar benção. Nós não ensinamos muito para eles isso e eles não aprenderam de pequeno, nunca exigi isso deles. Então, eu tenho certeza que não é meu filho, pelo fato dele chegar. Então, o homem lá já mentiu, aí numa coisa, e aí ele vai. Aí eu pergunto assim, o Pedro tá bem? Eu dou corda às vezes, sabe? O cara fala como se o Pedro fosse um homem velho. Outra hora, aí eu vou. E aí eu chego e pergunto, você está em Pedrinhas? Catanduvas? Aí eu começo a citar o nome dos presídios. Eu acho graça, sabe? O quanto que eles são criativos na mentira para tentar enganar as pessoas. E aí, daí a pouco, chega a Sara, no outro aplicativo lá, outra passando pela Sara. A Ida, quantas vezes já fizeram pela Ida? Eu falei, gente, logo a Ida vai me pedir dinheiro? É ruim, hein? Aí fica aquela coisa, sabe? Quando você mente, você está para passar a perna nos outros. No adultério, a pessoa, para adulterar, ele tem que mentir para a esposa, ele tem que mentir para o filho, ele tem que mentir para tanta gente para concluir aquele ato. Então, já não contando o adultério, vem mais a mentira, vem mais não sei o quê, e aquilo vai embora. Então, a mentira está presente em todos os pecados. Pode analisar isso aí. Todos. Depende dela. Ela é uma peça fundamental para você pecar. Continuando. Assim, Deus é sempre firme contra os mentirosos, pois sendo ele verdadeiro e amando a verdade, sabe que viver honestamente e dizer sempre a verdade é o que agrada e o que traz paz e segurança à vida. Por isso, confesse suas mentiras ao Senhor. Não estou mandando ninguém contar para os outros o que você mentiu a respeito dele, nem nada. Mas confesse ao Senhor, arrependam-se delas, arrependamo-nos delas. Peça por sua misericórdia, creia que o Senhor Jesus foi à cruz para também pagar por todas as nossas mentiras. Disponha-se hoje a segui-lo com seriedade. Decida agora abandonar toda mentira. Eu costumo falar, gente, o ser cristão é a coisa mais simples que tem. A igreja do Senhor, ela foi criada para ser uma instituição de simplicidade, de transparência, de amor, de sinceridade uns com os outros. Nós não precisamos mentir para servir o Senhor. Aí, o que acontece? Deixa eu terminar isso aqui, depois eu falo. A pessoa mentirosa, como é que é? A pessoa mentirosa não foi ressignificada e nem transformada. O seu velho homem continua em evidência. Ela nunca soube o que é andar no Espírito. Apesar de ter nascido de novo, dizer que é uma nova criatura, essa pessoa ainda está sob o governo da alma e não consegue adentrar ao Espírito. Por que muita gente chega para ele, pastor, eu não consigo, pastor, eu não sei eu não consigo sentir, eu não consigo falar em línguas, eu não consigo fluir no Espírito. Você está na alma ainda, você não passou para o Espírito. Porque quando você passa a ter a intimidade pura com o Senhor, você entra no Espírito. Cada um julgue a si mesmo. Não é o momento de lembrarmos de nenhum mentiroso que conhecemos. É hora de olharmos para nós mesmos.
né? Porque a tendência da gente é ficar assim, oh meu Deus, fulano não está aqui hoje, tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Como mente, como que não sei o quê. Então, nós não temos que ficar apontando, fulano está mentindo, Beltrano. Não, o problema é dele para lá com Deus. Nós precisamos cuidar da nossa vida, da nossa postura com o Senhor. Em Efésios 4:8 diz, tudo que é verdadeiro, olha a palavra, gente, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isto que ocupe os vossos pensamentos. Entendeu? Que às vezes você peca em pensamento, tentando arrumar uma mentira, para uma justificativa. Precisamos com urgência a transformação das nossas vidas. Digo para todos nós, é hora de buscarmos mudanças. Mas a realidade é que nada mudará, a menos que aprendamos a deflagrar as nossas mentiras e aplicarmos a verdade em nosso dia a dia, para dar exemplo para os outros. É no dia a dia, é na sua casa, é no seu trabalho, é na escola, é onde nós formos. É muito melhor você receber uma repreensão porque mentiu, mas você falou aquilo ali, a verdade, do que ficar escondendo, tentando tapear. Como é que você tapeia Deus? Pode tapear seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, mas tapear Deus, gente, não tem como, é impossível. Em João 14:6, Jesus afirmou, eu sou a verdade, eu. Ele também declarou na sua palavra, que a sua palavra é a verdade. Em João 8:32 ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus afirma nesses textos, que ele é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e precisamos focar na verdade, para que se viva livre. A pessoa que carrega uma mentira, ele está preso àquela mentira. E o medo dos outros saber? Meu Deus, não posso ter, eu tenho que ter o maior cuidado, porque senão eles vão descobrir. Olha só que coisa terrível, aquela pessoa que anda sempre nessa luta, justificando e se esquivando. Segundo Jesus, você nunca se tornará livre até que saiba, compreenda e entenda e aplique a verdade em sua vida. Mudanças ocorrem quando você encara com seriedade as mentiras que você acredita e as submete pela prática e as substitui pela prática da verdade. Tudo muda quando você para de mentir a si mesmo, quanto aos seus hábitos, uso do dinheiro, suas compras, seus entretenimentos, lugares para onde anda e o que anda fazendo. Gente, tem pessoas que exageram tanto para falar de si mesmo, que acha que aquilo ali não tem nada, não. Eu fiz uma viagem aí e tal, eu vou aumentar isso aí. Eu fui na Espanha, eu vou falar que eu fui na Itália também. Tem. Eu já estava lá na Europa mesmo, ninguém vai saber. E assim vai, umas coisinhas bobas que não justifica, que não precisa de fazer. Para que isso? Vamos ser verdadeiros. Eu lembrei aqui agora de um exemplo muito clássico da palavra de Deus, que está em Atos 5, se não me engano, versículo 11, eu não anotei aqui, onde fala de Ananias e Safira. A mentira levou à morte deles, gente. Coisa seríssima. Aqueles homens ali, naquele tempo ali da igreja primitiva, eles estavam cheios do Espírito Santo.
cheios do Espírito Santo. De repente, Ananias mente lá para o Espírito Santo, porque ele não estava mentindo para homens, estava mentindo diretamente para Deus. Bufo, caiu morto lá. Agora, por que ele mentiu? Ele quis aparecer, ser bonzinho. Ele vendeu uma chácara que ele tinha, uma propriedade, e pegou uma parte daquele dinheiro que era dele, era justo que ele pegasse, não tinha problema nenhum nisso. Uma coisa eu pegar minha chácara lá, vender e tal, reservo uma parte, dou para quem eu quiser, dou o dízimo, faço acontecer. Aí chega aqui na igreja e fala, olha gente, eu vendi a chácara, dei tudo aí para a igreja. Entendeu? Umas coisas bobas, que não tem lógica, não tem assim uma coisa, não, se ele não mentisse o outro ia morrer. Quem morreu foi ele. Então, e ainda outra coisa, eles se associaram, eles entraram em acordo, marido e mulher. Isso aí é sério, viu? Marido e mulher que combina, vão fazer isso, vão falar assim, chegar lá em tal lugar, nós vamos falar desse jeito, ó, combinado, mulher? Combinado. Então, isso chama mentira pareada, pareou para mentir. Então, é sério. O que aconteceu? A mulher também morreu, não foi só o Ananias. É porque ele não deu o dinheiro todo para a igreja? Não, ninguém estava pedindo dinheiro para ele. Olha só, é umas coisas que não dá para entender. Não é assim, nossa, se você não der, você vai morrer. Nada disso, nada. Deus estava pedindo nada para ele. Então, hoje, o Senhor não está pedindo nada para nós, a não ser a nossa sinceridade, o nosso amor, nosso compromisso com Ele, a seriedade em servi-lo, a integridade de coração. Né? Às vezes a pessoa, mas se eu falar a verdade, eu vou ser grosseira com a pessoa. Não, você fala com jeitinho a verdade para ela, sabe? Não seja aquela pessoa que quer agradar o outro e mente para agradar o outro. Faz isso não. A pessoa pergunta, essa roupa ficou boa em mim? Né? Mulher tem essa mania, não tem a outra para agradar, a amiga para agradar. Ai, amiga, tá lindo, tá nada, aquilo tá horrível. Fala logo que tá feio. Então tem isso tudo. São coisinhas bestinhas, né? Você pensa que é a caquinha no bolo. Mas é marido, às vezes, para agradar a mulher. Ah, você tá linda, meu bem. Tá nada, gente, fala, seja sincero. Eu lembrei de um outro detalhe aqui, muitas vezes a pessoa mente pensando que está agradando a Deus, sabe em quê? Testemunho. Testemunho de cura, testemunho de não sei o quê. Não, eu vou falar que Deus me curou, que Deus me deu isso. Obrigado, Senhor, presente de Deus, bota lá no carro, lá, presente de Deus. Não vai trabalhar para pagar aquele carro para ver, não. Entendeu? Isso é mentira. Deus não vai te dar carro assim, não. Então, é umas coisinhas bobinhas, sabe, que a pessoa tem que vigiar. Tem que policiar, né? A palavra certa é essa. Eu lembro uma pessoa contando para a gente, de uma igreja, e ele chamou um pregador de fora para pregar. Viu, pastor Limão? Chamou um pregador de fora. Chegou aquele cara com muito auê, o cara aquele que gritava muito alto, e, aleluia, glória a Deus, igreja, podem dar um amém, aquela gritalhada, aquela confusão. E eis que os anjos do Senhor estão aqui no meio da igreja. Aí o povo caiu em grito, em línguas, e aquela confusão, aquela coisa toda, aquela euforia. Meu Deus, que coisa linda que era aquilo ali, sabe? Entre aspas. Aí no final do culto, acabou, todo mundo foi embora, o cara agradeceu a pessoa que veio pregar e falou, vem cá, meu irmão, me conta aí sobre aqueles anjos que estavam andando na igreja. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Que anjo, irmão? Tinha anjo nenhuma na igreja, não. Uai, mas você não falou ali na hora que estava pregando? A gente fala essas coisas para empolgar o povo. Falei, gente, o que é isso? Sabe, isso aí, é por isso que eu falo que ser cristão não é fazer esse tipo de coisa. Nós não precisamos disso não, gente. Nós não precisamos dessas coisas. Nós precisamos da sinceridade no nosso coração. Nós precisamos ser
nós mesmos, deixar transparecer o que nós somos, sabe? Deixar de querer encobrir aquilo que é errado em nós, deixa transparecer, pede perdão a Deus, busca consertar, sabe? Tem gente que passa uma imagem que ela não é, passa aquela imagem assim de, nem vou falar nada, não. Então, está acabando, gente, nós estamos terminando. Nada lhe deixará tão livre quanto a prática da verdade. Nada. A liberdade virá quando você disser para Deus, para si mesmo e para os outros: eu errei, eu vivo mentindo, eu estou com problema, e estiver disposto a reparar todos os seus erros. Essa é a maior liberdade que nós podemos ter. No dia que você tiver essa coragem, considere quais são as áreas da sua vida em que você está mentindo, que há problemas, mas que de alguma forma está ofendendo a Deus, lhe prejudicando a outros. O segredo da liberdade não é mais um comprimido, gente. Não é mais uma terapia. Não é mais um pensamento. Não é mais uma campanha espiritual ou mais alguma outra coisa. O segredo da liberdade é deixar o poder da verdade que está na pessoa e na palavra de Jesus operar em nós. Amém, irmão? Merece um amém isso aí, né? Vasculhe agora cada canto obscuro da sua alma, confrontando-a e trazendo à luz todos os seus erros e mentiras. Nós precisamos disso, amados. No dia a dia, está na pia lavando louça, vai refletindo. Vai refletindo. Você está lá no seu trabalho, eu estou lá nas minhas máquinas, eu estou lá no meu serviço, o outro está... Vai refletindo, vai pensando, o que será, meu Deus, que eu preciso de ser transformado, para que eu chegue na plenitude, igual nós tivemos esse retiro, uma busca intensa para descer lá no oleiro, para deixar o oleiro transformar a nossa vida, moldar a gente de novo. Esse é um dos passos que nós precisamos, para ficarmos sem cera. O que é sem cera? É na língua italiana, o sem cera veio trazendo hoje a origem do sincero, porque naquela época as peças, né, trabalhadas ali pelos artífices, elas tinham às vezes algumas frestazinhas, né, alguma rachadura, e eles tacavam a cera ali naquelas frestas. Aí o que acontecia? A peça ficava perfeita, mas ela tinha cera. Aí se levasse numa temperatura mais alta, o que acontecia? A cera derretia e o vaso voltava a vazar. Então, hoje, nós precisamos ser esses vasos de honra na casa do Senhor, sem cera, sinceros. Amém, irmãos? Eu espero que a palavra tenha sido útil, né, para cada um de nós e que nós possamos refletir. Eu chamo o louvor para vir aqui, nós vamos preparar agora, orar, para participarmos da ceia. Hoje é Dia das Mães. Eu falei que ia dar uma palavra bem ligeirinha. Para quê? Para dar tempo de todo mundo ir fazer almoço em casa, ter comunhão com a família, ou ir almoçar em algum lugar. Então, nós não vamos delongar muito, já são 11h13. Eu creio que hoje nós vamos sair mais cedo daqui, né? E gostaria que a igreja ficasse de pé.